E aí, já parou para pensar que uma mesma palavra pode significar coisas totalmente diferentes? Pois é, hoje a gente vai desvendar esses dois universos de sentido que se escondem por trás do que a gente fala no dia a dia. E para começar, aqui está um pequeno enigma. Olha só essa frase aqui. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Só meio estranho, não acha? É quase um quebra-cabeça. Afinal de contas, que eu saiba, jornal não sangra. Então, a pergunta é essa mesma. Um jornal pode sangrar, literalmente? A resposta óbvia é não, claro que não. Mas, então, o que essa frase quer dizer? Para a gente resolver esse mistério, a gente precisa primeiro entender que a linguagem funciona em dois níveis diferentes. E aqui que está o pulo do gato. A nossa língua tem basicamente dois sentidos. O literal, que é o óbvio, e o figurado, que é o que as palavras representam. Vamos dar uma olhada em cada um para finalmente resolver aquele nosso enigma do jornal. Ok, vamos começar pelo mais direto, o sentido literal, que a gente chama de denotação. Pensa nele como o significado preto no branco, sabe? Aquele que está lá no dicionário, sem tirar nem pôr. Então, formalmente falando, o sentido denotativo é isso aí. É o uso literal, objetivo, preciso da palavra. É o significado original dela, aquele que a gente encontra no dicionário. Não tem muito espaço para interpretação, sabe? É direto ao ponto. Para ficar mais claro, olha só esses exemplos. Ontem eu esqueci a minha mochila na escola. Direto e reto. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920. Um fato. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Uma instrução. Todas essas frases usam as palavras no seu sentido mais básico, sem dupla interpretação. A linguagem aqui é pura informação. Beleza, agora vamos virar a moeda. Se a denotação era o preto no branco, a conotação é onde a coisa fica colorida. É aqui que entra a criatividade, a subjetividade, é a arte de ler nas entrelinhas. O sentido conotativo, então, é esse uso figurado, metafórico das palavras. Ele vai muito além do que está no dicionário, entende? Ele depende do contexto, da nossa cultura, da criatividade de quem fala ou escreve para criar novos significados. É aqui que a língua vira arte, de verdade. E olha só como funciona na prática. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Quer dizer, ele não virou uma poça, né? Ele ficou emocionado. Ele morre de medo quando vamos ao aeroporto. É um exagero para dizer que ele tem muito medo. Não nos falamos há 1000 anos. Outro exagero, claro. E a nossa frase do começo. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Agora faz sentido. Significa que o jornal só tem notícia violenta, pesada, sensacionalista. O sangue é uma metáfora para esse conteúdo chocante. Pronto, mistério resolvido. Certo, mas onde é que a gente costuma encontrar mais um sentido do que o outro? A resposta é simples. Tudo depende do contexto. Cada tipo de texto, cada tipo de conversa, vai usar a ferramenta que funciona melhor para o seu objetivo. A conotação, por exemplo, é a estrela principal nos textos literários, como poemas e romances, na publicidade que quer convencer a gente, nas charges, tirinhas, HQs, basicamente em todo lugar que o objetivo é mexer com a nossa emoção, criar imagens na nossa cabeça, é a linguagem feita para a gente sentir e não só para a gente entender. Bom, agora que a gente já passou pela teoria, que tal um pequeno teste? Vamos analisar algumas frases e ver se dá para identificar qual sentido está sendo usado. Bora lá? O primeiro texto é esse aqui. Ele diz que estamos tão ligados nas nossas vidas online que esquecemos de manter o contato offline. Não conversamos mais pessoalmente. E a pergunta é, esse trecho é um exemplo de quê? Dá uma pensadinha aí. A palavra-chave para desvendar essa é ligados. E a resposta certa é letra C, conotação. Isso mesmo, porque ninguém está literalmente amarrado com fios na internet, né? A palavra ligados aqui está no sentido figurado de conectados, de envolvidos. É uma metáfora que descreve perfeitamente o nosso tempo. Vamos para mais uma? Agora uma citação do grande Euclides da Cunha, falando sobre Canudos. Ele escreveu que Canudos era um parênteses, era um hiato, era um vácuo. Forte, né? E a questão é, essa frase era um parêntese, era um hiato, é um exemplo de qual sentido? A resposta correta é a B, sentido conotativo. É claro que Canudos não era um sinal de pontuação de verdade. Parênteses e hiato aqui são metáforas, e metáforas muito poderosas, por sinal,
para descrever o isolamento, a pausa que Canudos representava em relação ao resto do Brasil naquela época. É pura literatura, pura conotação. Ok, a gente está chegando no final e pode ser que alguém se pergunte, tá, mas e daí? Por que é importante saber a diferença entre essas duas coisas? Bom, importa porque saber reconhecer a conotação faz com que a gente entenda a verdadeira mensagem por trás do que a gente lê e ouve. Na literatura, na propaganda e até naquela conversa do dia a dia. Isso transforma a gente em leitores e ouvintes muito mais espertos, mais atentos. A gente começa a pegar a intenção, a emoção, aquilo que não foi dito com todas as letras. É a diferença entre só ler e, de fato, compreender. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O que é que está sendo dito quando nada do que se diz é literal? Se a linguagem pode criar mundos que vão muito além do dicionário, o que será que a gente comunica quando as palavras saem do seu sentido original? Fica aí o pensamento, a gente se vê na próxima.